jornalista, escritor, comentarista, colunista, vencedor de 4 prêmios ESSO, trabalhou nos veículos mais tradicionais do país. Augusto Nunes é o novo reforço do jornalismo do Grupo Record. Em novembro de 2015, a Petrobras era uma empresa em situação falimentar, à beira do fim. O interesse pela atividade jornalística surgiu desde cedo, né? Desde os 14 anos você escrevia alguns textos nos jornais locais da sua cidade natal? Exatamente. Eu sempre gostei de ler jornais, o que era estranho para uma criança. Na época eu tinha 8 anos e a minha família assinava o Estadão e uma tia-avó, que tinha 80 anos, eu tinha 8, ela 80, ela lia o jornal. Então eu ficava deitado do lado dela, não havia cadernos, divisão por cadernos. Ela ia separando as páginas que lia e me passava. Então a cena era engraçada e nunca entenderam por que eu gostava já da notícia. E com 15 anos havia um jornal semanal na cidade. O meu irmão, ele escrevia uma coluna. O meu irmão mais velho, ele era bancário, trabalhava em Taquaritinga, e ele escrevia uma coluna de notas curtas. E ele me levou uma vez, quando eu tinha 14 anos, ele me levou para ver o jornal, que era um jornal ainda impresso a frio, né? Era uma tipografia das mais rústicas. E me encantou o cheiro, os cheiros de uma redação. Meu irmão foi para o Rio de Janeiro, eu herdei a coluna dele, de notas curtas. E com 17 anos eu era o redator-chefe chamava Nosso Jornal. Quando eu fui fazer Direito no Rio, as faculdades de jornalismo estavam nascendo, eu vim para São Paulo, entrei na Escola de Comunicações de Artes, que eu também não terminei, nem terminei mais tarde a Casper Libero, e comecei a trabalhar como revisor dos diários associados. Daí para cá é só jornalismo. Em 1971. E no ano seguinte já virou repórter do Estado de São Paulo. Um amigo meu morreu num acidente e eu escrevi uma crônica grande de uma página nesse jornal de Taquaritinga, e um jornalista que era meu amigo, Darcy Gobassi, era da editoria de esportes do Estadão, mostrou para o chefe de reportagem, Félix de Ataíde. E ele gostou. Pouco depois, em menos de um ano, eu passei a ser subchefe de reportagem. E mais 3, 4 meses eu virei repórter para assuntos da América Latina. Como tinha um golpe atrás do outro, eu viajava, era solteiro, livre, fazia faculdade mal, com pouca dedicação. Então eu viajava para cobrir um golpe, esperando voltar depois de 3 dias e acabava ficando um mês. Isso já consolidou meu encanto pelo jornalismo, porque o meu temperamento faz com que eu goste de não saber onde eu vou estar amanhã. E ficou 13 anos depois na Veja. Eu entrei na Veja, em 73, eu li uma reportagem de capa e eu achei que eu jamais conseguiria escrever daquele jeito, que eu achava muito sofisticado, muito bem escrito. E eu, quando saí da Veja 12 anos depois, eu tinha escrito 125 capas, que ninguém escreveu tanta capa quanto eu. Não falo isso com orgulho não, porque eu acho que ninguém conhece muito bem 125 temas. E aí fui convidado para chefiar o escritório paulista do Jornal do Brasil. E fiquei até 88, quando me convidaram para dirigir o Estadão. A partir daí eu dirigi o Estadão 4 anos, a Zero Hora 5 anos, a revista Época 3 anos, a Gazeta Mercantil e o Jornal do Brasil mais 8 anos. Voltei para a Veja, aí já disposto a trabalhar na área digital. O senhor foi eleito pela Faculdade Getúlio Vargas como um dos 6 jornalistas que mudaram a imprensa brasileira, devido às reformulações no jornal Zero Hora e Estadão. Isso. Quais foram essas reformulações? O Estadão, quando eu assumi, eu confesso que eu fiquei assustado, e eu fui contratado porque o jornal, ele
75% dos leitores tinham mais de 35 anos. Isso configura um jornal com um perfil de leitor envelhecido. Não circulava às segundas-feiras, não era informatizado e não usava cor. Aí eu estabeleci um plano de governo. Eu gosto disso, até por ser filho de prefeito. Em 4 anos eu faria essas mudanças todas. Foi um sucesso, o Estadão subiu a tiragem significativamente e nós travamos um duelo muito proveitoso para os jornalistas com a Folha, porque os salários subiram, o mercado de trabalho foi agitado, então foi ótimo. E isso na virada dos anos 80 para os 90. E você tem essa intimidade com os jornais e revistas e disse que é um jornalista de texto. As colunas diárias da R7 te permitirão voltar às origens? É o que mais me encanta, né? É o que mais me encanta. Eu pretendo publicar livros, agora tudo aqui. E eu recomecei a publicar artigos mais longos. Eu gosto de texto. A escrita é minha forma de comunicação, embora eu não tenha problema. É a minha forma preferida de comunicação, embora eu também me expresse verbalmente sem maiores problemas, mas a escrita me encanta mais. Então aqui eu vou poder fazer as duas coisas e estou escrevendo já e feliz. Estou feliz. Trabalhar com vocês aqui para mim é outro desafio que eu gosto é de novidade. Sempre fiz televisão, né? O Roda Viva eu apresentei, somadas as minhas 2 passagens, por 8 anos. Mas eu sempre gostei, sempre foi a minha atividade lateral. A principal era escrever. Eu tive a sorte de, ao longo da minha vida, porque eu comecei a ocupar cargos de chefia muito cedo, de liderar muitas equipes diferentes ao longo da minha carreira. Todos esses jornalistas ouviram de mim palavras que eu gostaria de repetir aqui, porque são o meu norte, né? Eu acho que só existe o jornalismo independente, porque o jornalista verdadeiro o primeiro mandamento, talvez o único do jornalista, porque abrange vários, é o seguinte: é amar a verdade acima de todas as coisas. Parece piegas dizer isso, mas define o teu caminho, baliza o teu caminho, conte a verdade. Então eu acho que eu sempre segui isso e sempre escrevi o que eu acho. Errei várias vezes, de boa fé. Eu não sou dono da verdade, mas eu nunca escrevi por conveniência. Eu escrevo porque eu acredito naquilo que eu estou escrevendo. Sempre com paixão pelo ofício. Absoluto. As pessoas não me imagino fazendo outra coisa.